E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conseguiram fazer os exercícios da página 336? Bom, vamos dar continuidade então aos fatores que influenciam o clima. Nós vamos falar agora de relevo e vegetação, atividades humanas, ventos, brisas, furacões e tufões. Nós vamos falar do conteúdo referente à página 337, 338, 339 e 340, ok? Vamos lá. Em relação ao relevo, como o relevo pode influenciar o clima? A disposição desse relevo, dos morros, dos vales, das planícies, faz com que a luz solar incida sobre a superfície de diferentes maneiras, com algumas regiões recebendo mais luz do que as outras. Isso significa que as regiões com maior incidência solar vão ter temperaturas mais altas do que aquelas que recebem sombra, por exemplo. O relevo também é um dos fatores que influencia a quantidade de umidade de uma determinada região, em razão das correntes de ar que ela recebe, os ventos, né? Algumas montanhas, por exemplo, pode direcionar o vento para diferentes locais, fazendo com que a umidade se distribua de maneira desigual. E a vegetação? A vegetação também exerce influência sobre o clima, porque as plantas, independente do relevo onde elas estão, ajudam a regular a temperatura ambiental. Além de retirar dióxido de carbono da atmosfera, que é um gás do efeito estufa, para realizar a fotossíntese, elas deixam o ar mais úmido ao liberar o vapor de água no processo de evapotranspiração. Lembrando, que a umidade do ar é necessária, extremamente necessária, para que as chuvas ocorram. Assim, a vegetação colabora com o ciclo da água. Os solos absorvem e refletem diferentes formas do calor solar, dependendo da coloração e da composição que eles apresentam. Quando estão desprotegidos, ou seja, sem essa vegetação, eles recebem muito mais incidência solar e, consequentemente, ocorre um aumento da temperatura próxima a ele. Dá para a gente notar essa diferença, de temperatura, comparando a temperatura das cidades, que tem muito pouca vegetação, com de uma floresta. O sol está incidindo diretamente aqui no asfalto, no solo das cidades, enquanto na floresta o solo está protegido pela copa das árvores, pelas plantas, pela vegetação em si. Então a temperatura é muito diferente. Dá para a gente sentir, aquela sensação térmica de que nós falamos anteriormente é totalmente diferente numa cidade para uma região, um local de floresta. Bom, agora falando das atividades humanas, Os dados indicam que a Terra está se aquecendo em um intervalo de tempo muito menor do que em outras épocas, nas quais foram feitos registros da mudança de temperatura do planeta. Em geral, os cientistas, como os da ONU, por intermédio do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eles defendem que o aquecimento acelerado do nosso planeta é causado pelas atividades antrópicas, ou seja, relacionadas à intervenção humana, principalmente após a Revolução Industrial no século XVIII. Esses cientistas apresentam dados que mostram que a atmosfera terrestre foi alterada pelo lançamento de gases da queima do combustível usado para o funcionamento das máquinas das fábricas. Assim, a atmosfera passou a reter mais calor na superfície terrestre do que em períodos anteriores à Revolução Industrial. É importante levar em consideração que os cientistas embasam as hipóteses e as teorias deles em evidências, tá? Ou seja, em dados que são coletados e analisados ao longo dos anos. Por isso, embora existam grupos contrários ao fato de que o aquecimento global possa ser antrópico, ou seja, que tenha ação humana, o aquecimento global é consenso no campo científico. Existem pessoas que falam que tudo isso é uma bobagem, que o ser humano não contribui para aquecimento global nenhum, que são coisas naturais, que mesmo que não tivesse ação antrópica, tudo isso estaria acontecendo da mesma forma. Não é assim, existem evidências, ok? Bom, em relação aos ventos, o que a gente pode dizer?
Quando o ar é aquecido, as moléculas que o formam se afastam umas das outras, espalhando-se e se direcionando para regiões mais altas da atmosfera. Para ocupar o local deixado pelo ar aquecido que subiu, o ar frio, que tem as moléculas mais unidas, desce em direção à superfície. Deslocamentos de ar que acontecem verticalmente são chamados de correntes de ar, e aqueles que acontecem horizontalmente são chamados de vento. Quando os ventos são muito fracos ou até mesmo inexistentes, recebem a designação de calmaria. Já os ventos com grande intensidade e capacidade de destruição são denominados furacões. Aí tem uma escala de Beaufort que classifica os ventos de acordo com a intensidade que apresentam, que é essa aqui, que eu estou deixando aqui na imagem para vocês. Para entender melhor como se formam os ventos, eu vou pedir ajuda novamente para o meu amigo Iberê Tenório do Manual do Mundo. Prestem atenção. Ciência muito simples, mas muito legal, para você entender de uma vez por todas como surge o vento. Para fazer esse experimento eu vou usar só duas coisas, um pouco de água e o nosso querido, amado, idolatrado, irresistível corante. Eu vou encher esse aquário de água e desse lado aqui eu vou colocar bastante água fria e nesse outro pote eu vou colocar água quente. Depois eu vou jogar desse lado aqui um pouco de corante azul e desse lado aqui corante vermelho. E esse aquário vai se transformar num simulador, num criador de ventos. Dá só uma olhada. Não, você percebeu que fechou o tempo aqui no aquário. Mas o que essa mistureba de corante tem a ver com o vento? Bom, vamos rever de novo toda essa movimentação do corante vermelho e do corante azul e entender o que o vento tem a ver com essa história. Você pode ver que na parte quente do aquário a água ficou menos densa, começou a subir, na parte fria a água ficou mais densa e começou a descer. A água quente vai ocupando o lugar da água fria e a água fria vai ocupando o lugar da água quente. E aí formam-se dois fluxos. E embaixo do aquário você pode ver que a água está caminhando da parte fria para a parte mais quente, exatamente como acontece com o vento na superfície da Terra. Caminha da parte mais fria para a parte mais quente. E por que a gente pode usar a água para mostrar o que acontece no ar? Porque tanto o ar quanto a água são fluidos, eles não têm formato definido, eles têm um comportamento parecido. Tanto o ar quanto a água, quando a gente esquenta, eles mudam de densidade e eles começam a subir, formando uma movimentação dentro deles mesmos, como a gente acabou de ver nesse experimento aqui. Bom, pessoal, as brisas, elas são formadas pela diferença de temperatura entre a água do mar e o continente. Durante o dia, o continente aquece mais rápido que o mar, fazendo com que o ar sobre ele aqueça e suba para a atmosfera. Dessa forma, o ar frio que estava sobre o mar se desloca em direção ao continente. Esse vento é chamado de brisa marítima. É por isso que durante o dia é possível sentir um ventinho bem agradável que vem do mar em direção ao continente. É o mesmo esquema que aconteceu lá na água do Iberê Tenório. O ar quente subiu e o ar frio que estava no mar veio para o continente. Durante a noite, o continente resfria mais rápido que a água. E o ar que está sobre o mar aquece e sobe para a atmosfera, e o ar mais frio que está sobre o continente se desloca em direção ao mar, formando a brisa continental. É o contrário, ok? Furacões e tufões são tipos de ciclones que se formam sobre o mar. Os nomes são diferentes, pois esses fenômenos ocorrem em áreas geográficas distintas.
que é um ciclone? É uma área com baixa pressão atmosférica em relação às que estão em volta, fazendo com que os ventos girem no centro dessa área de baixa pressão. Um furacão ou tufão tem início quando grandes massas de ar quente e úmido, formadas pela evaporação da água do mar, encontram grandes massas de ar frio, originando nuvens de tempestade. Uma massa de ar de baixa pressão se forma no centro dos ventos, fazendo com que mais massa de ar seja atraída para a região central. Ao se deslocar para o centro, essas massas de ar giram com alta velocidade. Esses fenômenos podem trazer muita destruição, principalmente quando atingem o continente. Aí tem para vocês um QR Code na página 339, que é uma animação da formação de um furacão. Vale a pena acessar. E eu vou deixar aqui para vocês agora um trechinho de um vídeo que eu também peguei no YouTube, de um canal que se chama Incrível, que explica um pouco essas diferenças de ciclones, furacões e tufões. Furacão? Ou será que é um tornado? Ou um tufão? Caramba! Como é que podemos diferenciar essas coisas? Bem, não se preocupe, pois vamos explicar tudinho neste vídeo. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Todos esses fenômenos climáticos têm a ver com ventos fortes. Não aqueles ventinhos que levam a sombrinha das mãos, mas os que arrancam as casas e as mandam para a terra de Oz. Mas antes de entendermos a diferença entre furacões e tufões, precisamos compreender que, de modo geral, eles se encaixam em uma mesma categoria, chamada ciclone tropical. O ciclone tropical é uma massa enorme de nuvens que se aglomera no céu e começa a girar em sentido anti-horário por causa da pressão extremamente baixa do ar. Depois de um bom tempo, ela atrai toda a umidade do lugar e fica maior e cada vez mais perigosa. Essa rotação pode ou não se tornar um problema, mas a principal característica que nunca muda é que os ciclones sempre se formam sobre o mar. Outra coisa, se você vive em dois locais onde o clima é moderado ou frio, não tem com o que se preocupar. Mesmo se sua casa for bem próxima da praia, você só ouvirá falar em ciclones nos jornais. Afinal, os ciclones não são chamados de tropicais à toa. Eles se formam em regiões tropicais ou subtropicais, pois precisam de água quente para que entrem em ação. Agora, se todos esses fenômenos são a mesma coisa, por que têm nomes diferentes? A resposta mais simples é a que confunde todo mundo. Acho que você precisará de uma mais detalhada depois disso. Então, como eu disse, os ciclones tropicais podem nem representar nenhuma ameaça às pessoas. Na verdade, eles ocorrem com muito mais frequência do que você imagina. Mas só alguns deles crescem e se tornam fortes a ponto de virarem furacões ou tufões. A versão mais fraca de um ciclone tropical é chamada de depressão tropical. Trata-se também de um redemoinho de massa de nuvens, geralmente acompanhado de tempestades. Mas a força dos ventos não é tão grande. As rajadas mais fortes são de 62 km por hora, o que é muito, eu sei, mas raramente acontece. Em terra seca, você só precisaria fechar todas as janelas e portas e ficar em casa. E poderia até assistir da janela a fúria dos ventos enquanto toma uma boa xícara de chá. Mas se a depressão acontecer enquanto você estiver em mar aberto, isso será um problema, pois o vento é forte o suficiente para virar um barco. E a chuva pesada com raios só vai piorar a situação. Quando os ventos são mais fortes que 62 km por hora, o ciclone é chamado de tempestade tropical. Aí já é uma ameaça mais séria. E é melhor se esconder bem dentro de casa, pois as rajadas de ventos podem chegar a 117 km por hora. Imagine um carro andando em alta velocidade na rodovia. Essa é a força do vento durante uma tempestade tropical. E só se o vento ficar mais poderoso que isso, é que ele recebe o nome de furacão ou tufão. A diferença entre esses dois é quase nenhuma. Se um ciclone tropical severo, com ventos de mais de 120 km por hora, surgir no Atlântico Norte ou no noroeste do Pacífico, ele é chamado de furacão. Se surgir no noroeste do Pacífico, é um tufão. De resto, eles são iguais, e um furacão pode até virar um tufão, ou vice-versa, se viajar de uma região para outra. Nós ouvimos falar mais sobre furacões do que tufões porque o Oceano Atlântico é mais quente do que o Pacífico, e a água quente age como um combustível para os ciclones. Ela evapora da superfície e depois se condensa de novo no ar frio, formando nuvens que se aglomeram e começam a girar com o vento.
É por isso que os ciclones conseguem cobrir regiões extremamente grandes e se transformam em monstros se houver as condições certas. Mas e os tornados? Eles são iguais aos ciclones? Não. Na verdade, esses dois são totalmente diferentes. Primeiro, os ciclones tropicais só se formam em regiões quentes sobre o oceano. Jamais surgem em outro lugar. Já os tornados podem se formar em qualquer lugar, tanto no mar quanto na terra. Mas as características dele não param por aí. Veja bem, um tornado é uma espécie de funil de ar que desce do céu. Ele surge durante tempestade e está mais para uma consequência do que uma causa do tempo severo. A coluna de ar cai no chão e as velocidades do vento podem atingir de 160 a assustadores 480 km por hora. Nem é preciso dizer que qualquer coisa que estiver no caminho dele será jogado para cima, que seja uma pessoa, um carro ou a casa da Dona Maria. Mas apesar de seu terrível poder, o tornado é um acontecimento muito localizado e dura pouco. O maior registrado pelos cientistas tinha pouco mais de 2 km de diâmetro. Tudo bem, pessoal? Então, só para sintetizar, nós falamos então sobre relevo e vegetação, atividades humanas, os ventos, brisas, furacões e tufões. Lembre-se da experiência do Iberê, lá do Manual do Mundo. Aliás, é muito legal o canal dele, vale a pena conferir, tem várias experiências. Ele falou então das correntes de convecção, tá? Que acontecem para a formação de ventos. Também foi o que a gente viu que acontece lá no interior da Terra, lá no manto com magma e com a água, quando a gente aquece ela numa panela. Lembram-se? As brisas, os furacões, os tufões. Legal esse vídeo também desse canal, é incrível, que explica bem, tá? Com todas essas explicações, só falta eu falar para vocês que no Brasil não havia registro de ocorrência de furacão. Em março de 2004, então, no entanto, houve um registro do primeiro furacão do Atlântico Sul. Tem uma imagem de satélite dele que está aqui na página 339, tá? Ele foi batizado de Catarina e atingiu parte dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, causando muitas mortes e deixando muitos feridos e desabrigados. Ok? E as cidades atingidas foi decretado estado de calamidade pública, que atualmente a gente está ouvindo bastante isso, né? Por conta do coronavírus. Aqui uma imagem para vocês do Diário Catarinense, lá de 2004, quando ocorreu, os estragos foram muitos, ok? Aqui nesse diário fala da morte de uma pessoa e 12 desaparecidas. Foi bem feio. Bom, com essas explicações, então, vocês conseguem fazer os exercícios da página 338 e 340. Estão bem simples, tá, pessoal? Qualquer dúvida, podem me chamar. Amanhã eu deixo mais uma aula para vocês, falando sobre as mudanças no tempo ocasionadas pelas massas de ar, ok? Beijos!